Jordan B. Peterson, A Lenda, Ordem, mais 12 regras para a vida. Alta Books, Editora, Rio de Janeiro, 2021. Nota do autor: em tempos de pandemia, é uma tarefa confusa escrever um livro de não-ficção durante a crise global provocada pela disseminação da Covid-19. Parece absurdo, de certa forma, se quer pensar em qualquer outra coisa que não seja a doença durante este período de tamanha provação. No entanto, vincular todos os pensamentos contidos nas obras atuais à existência da pandemia, que também passará, parece um erro, pois, em algum momento, os problemas normais da vida retornarão, felizmente, para o primeiro plano. Isso significa que, nos dias atuais, um autor inevitavelmente cometerá um erro, se concentrar demais na pandemia, que tem uma vida útil incerta, e com isso produzir um livro imediatamente datado, ou outro, ignorar a pandemia, o que é muito parecido com deixar de lidar com o proverbial elefante na sala. Depois de muito ponderar e discutir as questões com meus editores, decidi escrever Além da Ordem e mais 12 regras para a vida, conforme o plano traçado há vários anos, e me concentrar em abordar questões não específicas do momento atual, assim, arriscar o segundo erro, em vez do primeiro. Também é possível, suponho, que as pessoas que optarem por ler ou ouvir este livro fiquem aliviadas em voltar sua atenção para algo diferente do coronavírus e a devastação que ele causou. Introdução. Em 5 de fevereiro de 2020, acordei em uma unidade de tratamento intensivo em nada mais nada menos que Moscou. Correias de 15 centímetros de largura me prendiam às laterais da cama, porque, em meu estado de inconsciência, fiquei agitado a ponto de tentar arrancar os cateteres do meu braço e sair da UTI. Eu estava confuso e frustrado por não saber onde estava, cercado de pessoas falando um idioma estrangeiro e sem a companhia de minha filha, Mikaela, e do marido dela, Andrei, que não tiveram autorização para estar ao meu lado quando eu acordasse, cuja presença era limitada a breves horários de visitação. Eu também estava furioso por estar lá e descontei em minha filha no horário da visita, horas antes. Eu me sentia traído, embora isso não pudesse estar mais longe da verdade. As pessoas faziam de tudo para atender às minhas muitas necessidades com grande diligência, sobretudo depois do tremendo desafio logístico de procurar atendimento médico em um país tão diferente. Não me lembro de nada que aconteceu comigo nas semanas anteriores, e bem pouco entre aquele momento e minha internação em Toronto, cidade canadense onde moro, em meados de dezembro. Uma das poucas coisas de que consigo me lembrar, dos primeiros dias do ano, é o tempo que passei escrevendo este livro. Escrevi e revisei grande parte deste livro durante o período em que minha família foi assolada por episódios sequenciais e coincidentes de sérios problemas de saúde, muitos dos quais acabaram sendo objeto de discussão pública e, por essa razão, requerem uma explicação detalhada. Primeiro, em janeiro de 2019, minha filha, Mikaela, precisou fazer uma cirurgia para substituir parte de seu tornozelo artificial, implantado cerca de uma década antes, já que a primeira implantação não havia ficado perfeita e, como consequência, causava fortes dores e problemas de mobilidade que se agravaram a ponto de debilitá-la. Passei um mês com ela em um hospital em Zurique, na Suíça, durante o período do procedimento e de sua recuperação inicial. No início de março, menos de 4 semanas depois, minha esposa, Tammy, passou por uma cirurgia simples em Toronto para a retirada de um tumor no rim, um tipo de câncer comum e de alta tratabilidade. 1 mês e meio após a cirurgia, que envolveu a remoção de 1/3 de um dos rins, descobrimos que na verdade ela sofria de um tipo raro e extremamente agressivo de câncer, com uma taxa de mortalidade de quase 100% no prazo de 1 ano. 2 semanas depois, os médicos encarregados de seu tratamento removeram os 2/3 remanescentes do rim afetado, além de uma porção substancial do sistema linfático abdominal associado. A cirurgia pareceu interromper a progressão do câncer, mas resultou em um vazamento de fluidos, até 4 litros por dia, de seu agora debilitado sistema linfático, uma condição conhecida como ascite quilosa, que pode ser equiparada à sua doença subjacente em termos de risco. Viajamos para consultar uma equipe médica na Filadélfia, que, depois de 96 horas da primeira injeção de contraste de óleo de semente de papoula, usado para realçar as imagens da tomografia computadorizada e da ressonância magnética, conseguiu fazer cessar completamente a perda de fluidos de Tammy. Esse progresso ocorreu no dia em que comemorávamos nosso 30º aniversário de casamento. Ela se recuperou de forma rápida e, ao que parecia, plena, uma boa demonstração da sorte de que todos necessitamos para viver, e da admirável força e resistência de Tammy. Infelizmente, durante o desenrolar desses acontecimentos, minha saúde entrou em colapso.
No início de 2017, eu havia começado a tomar um ansiolítico, após sofrer o que parecia ser uma reação autoimune a algo que consumi no período de festas de 2016. E a reação alimentar me deixou em um estado de ansiedade constante e aguda. Eu sentia um frio congelante, não importava o quanto me agasalhasse ou com quantos cobertores me cobrisse. Além disso, minha pressão sanguínea baixou tão drasticamente que sempre que eu tentava me levantar tinha uma sensação de desmaio e era forçado a me agachar algumas vezes antes de tentar de novo. Também sofri de uma insônia que parecia quase absoluta. Meu médico de família me receitou um benzodiazepínico e um medicamento para dormir. Tomei este último apenas algumas vezes e depois interrompi o uso por completo. Os terríveis sintomas que eu estava experienciando, incluindo a insônia, cessaram quase que de imediato em decorrência do tratamento com o benzodiazepínico, o que tornou o sonífero desnecessário. Continuei com o benzodiazepínico por quase 3 anos exatos, pois minha vida parecia extraordinariamente estressante naquela época, um período em que minha existência tranquila como professor universitário e psicólogo se transformou na tumultuosa realidade de uma figura pública, e porque eu acreditava que o medicamento era, como é comum ouvirmos a respeito dos benzodiazepínicos, uma substância relativamente inofensiva. Porém, em março de 2019, no início da batalha médica de minha esposa, as coisas mudaram. Notei minha ansiedade nitidamente aumentar após a hospitalização, a cirurgia e a recuperação de minha filha. Em razão disso, pedi ao médico de família para aumentar a dose do benzodiazepínico, para que eu não precisasse me preocupar nem afligir os outros com minha ansiedade. Infelizmente, experimentei um significativo aumento nas emoções negativas após o ajuste da dose. De novo, pedi um aumento na dosagem. Nessa época, estávamos tentando lidar com a segunda cirurgia de TAM e suas complicações, e atribui minha ansiedade ainda mais severa a esses problemas, mas minha condição se agravou ainda mais. Não imaginei que isso pudesse ser um efeito paradoxal do medicamento, do que foi diagnosticado mais tarde, mas, sim, uma recaída de uma tendência à depressão que me assombra há anos. Segunda, de qualquer modo, em maio daquele ano, interrompi por completo o uso do benzodiazepínico e passei para um teste de 2 doses de cetamina no prazo de uma semana, como sugerido por um psiquiatra com quem me consultei. A cetamina é um anestésico psicodélico atípico que, muitas vezes, tem efeitos positivos rápidos e significativos contra a depressão. Para mim, os efeitos não passaram de 2 viagens de 90 minutos para o inferno. No âmago do meu ser, era como se eu só tivesse motivos para sentir culpa e vergonha, como se não tivesse extraído nada de bom das minhas experiências positivas. Poucos dias após a segunda experiência com cetamina, comecei a sofrer os efeitos da abstinência aguda dos benzodiazepínicos, que eram realmente intoleráveis, ansiedade muito além do que eu já tinha experimentado, uma inquietação incontrolável e uma necessidade de me mover, formalmente conhecida como acatesia, pensamentos angustiantes de autodestruição e a completa ausência de felicidade. Um amigo da família, médico, me esclareceu sobre os perigos da abstinência súbita de benzodiazepínicos. Portanto, voltei a tomá-los, mas em uma dose menor que a anterior. Muitos dos meus sintomas, mas não todos, diminuíram. Para lidar com os que persistiam, também comecei a tomar um antidepressivo que havia sido de grande ajuda para mim no passado. No entanto, tudo o que consegui foi ficar exausto a ponto de necessitar de 4 ou mais horas adicionais de sono por dia, o que não ajudou em nada em meio aos sérios problemas de saúde de Tammy, além de aumentar meu apetite em 2 ou 3 vezes. Depois de quase 3 meses de uma ansiedade terrível, hipersonia incontrolável, acatesia torturante e apetite excessivo, fui para uma clínica nos Estados Unidos especializada em retirada rápida de benzodiazepínicos. Apesar das boas intenções de muitos de seus psiquiatras, a clínica só conseguiu uma retirada lenta ou a diminuição progressiva da minha dosagem de benzodiazepínicos, e os efeitos negativos que eu já vinha experimentando não foram nem puderam ser controlados a um nível significativo pelo tratamento de internação oferecido. Apesar de tudo, permaneci nessa clínica de meados de agosto, apenas alguns dias após a recuperação de Tammy das complicações pós-cirúrgicas, até o fim de novembro, quando voltei para casa, em Toronto, totalmente exaurido. A essa altura, a acatesia, da condição descrita anteriormente, que provoca movimentos incontroláveis, atingiram um nível em que me sentar ou repousar em qualquer posição, pelo tempo que fosse, significava um imenso sofrimento. Em dezembro, dei entrada em um hospital local, e foi nesse ponto que minha consciência sobre os eventos antes do meu despertar em Moscou se apagou. Conforme descobri mais tarde, minha filha, Mikaela, e o marido, Andrei,
me tiraram do hospital em Toronto no início de janeiro, por acharem que o tratamento que vinha recebendo lá me fazia mais mal do que bem, opinião com a qual concordei depois que soube o que acontecerá. A situação em que me encontrava ao recobrar a consciência na Rússia era complicada por eu também ter desenvolvido pneumonia dupla no Canadá, embora essa condição não tenha sido descoberta nem tratada até que eu chegasse à unidade de tratamento intensivo em Moscou. Entretanto, o motivo principal de minha estada era que a clínica conseguisse ajudar na retirada dos benzodiazepínicos, usando um procedimento desconhecido ou considerado perigoso demais na América do Norte. Como eu não conseguirá tolerar qualquer diminuição na dosagem, além da redução inicial, meses antes, a clínica me colocou em coma induzido para que permanecesse inconsciente durante os piores sintomas de abstinência. Esse tratamento teve início no dia 5 de janeiro e durou 9 dias, ao longo dos quais fui ligado a um aparelho para que minha respiração fosse mecanicamente controlada. Em 14 de janeiro, a anestesia e a intubação foram retiradas. Acordei por algumas horas e disse para minha filha que a catesia havia desaparecido, embora não me recorde de nada desse período. Em 23 de janeiro, fui transferido para outra unidade de tratamento intensivo especializada em reabilitação neurológica. Como mencionei anteriormente, lembro-me de acordar no dia 26, por breves períodos, até enfim recobrar completamente a consciência no dia 5 de fevereiro, 10 dias durante os quais passei por um período de delírios intensos e vívidos. Superada essa fase, fui para um centro de reabilitação, mais parecido com uma casa, nos subúrbios mais afastados de Moscou. Lá, tive que reaprender a andar, subir e descer escadas, abotoar minhas roupas, me deitar na cama sozinho, posicionar minhas mãos corretamente no teclado e digitar. Parecia que eu não conseguia enxergar direito, ou, para ser mais exato, usar meus membros para interagir com os objetos que via. Algumas semanas depois que os problemas na percepção e na coordenação praticamente desapareceram, minha filha, o marido, seus filhos e eu nos mudamos para a Flórida para o que esperávamos ser um período de recuperação tranquilo sob o sol, muito bem-vindo após o inverno cinzento e congelante de Moscou. Isso foi pouco antes do surgimento da preocupação mundial com a pandemia da Covid-19. Na Flórida, tentei diminuir a medicação prescrita pela clínica de Moscou, embora ainda sentisse dormência na mão e no pé esquerdos, tremores nessas duas extremidades, bem como nos músculos da testa, convulsões e uma ansiedade debilitante. Todos esses sintomas aumentavam acentuadamente à medida que a dosagem dos medicamentos era diminuída, chegando ao ponto de, cerca de 2 meses depois, eu voltar às doses inicialmente prescritas na Rússia. Foi uma derrota concreta, pois o processo de diminuição do uso foi alimentado por um otimismo que acabou despedaçado, além de me fazer voltar ao nível inicial de medicação pelo qual paguei um alto preço para tentar eliminar. Felizmente, meus familiares e amigos permaneceram comigo durante esse período, e a companhia deles me ajudou a manter a motivação para seguir em frente apesar de os sintomas serem insuportáveis, principalmente pela manhã. No final de maio, 3 meses após deixar a Rússia, estava bastante óbvio que meu estado piorava ao invés de melhorar, e depender das pessoas que eu amava e que retribuíam esse sentimento era insustentável e injusto. Mikhaila e Andrei contataram uma clínica sérvia que praticava uma abordagem nova ao problema da retirada de benzodiazepínicos e tomaram as providências para me transferir para lá, apenas 2 dias depois da reabertura do lockdown em razão da pandemia. Não pretendo sugerir que os eventos ocorridos com minha esposa, comigo e com aqueles que estiveram intimamente envolvidos no tratamento dela contribuíram, em última análise, para um bem maior. O que aconteceu com Tammy foi terrível. Ao longo de mais de 6 meses, ela enfrentou, a cada 2 ou 3 dias, uma crise de saúde potencialmente fatal e então teve que lidar com minha doença e ausência. De minha parte, fui atormentado pela possibilidade da perda de alguém de quem era amigo havia 50 anos e com quem era casado há 30, pelo vislumbre das terríveis consequências disso para os outros membros da família, incluindo nossos filhos, e pelas terríveis e apavorantes consequências de uma dependência química na qual fui involuntariamente lançado. Não menosprezarei nada disso afirmando que nos tornamos pessoas melhores por causa dessa experiência. No entanto, posso dizer que passar tão perto da morte motivou minha esposa a cuidar de algumas questões relativas ao seu próprio desenvolvimento espiritual e criativo de uma maneira mais imediata e assídua do que provavelmente faria em circunstâncias normais, e a mim, a escrever ou a manter neste livro, durante a revisão, apenas as palavras que mantiveram seu significado mesmo em condições marcadas por sofrimento extremo. Com certeza,
É graças à família e aos amigos, que são nomeados especificamente no encerramento deste livro, que ainda estamos vivos, mas também é verdade que a significativa imersão no que eu estava escrevendo, que perdurou durante todo o tempo que relatei, exceto meu mês inconsciente na Rússia, me deu uma razão para viver e um meio de testar a viabilidade dos pensamentos com os quais eu lutava. Acredito que jamais aleguei, em meu livro anterior ou mesmo neste, que necessariamente seria suficiente viver de acordo com as regras que apresentei. Acredito que o que afirmei, ou o que espero ter afirmado, foi o seguinte: quando você se depara com o caos e é engolido por ele, quando a natureza amaldiçoa você ou alguém que ama com uma doença, ou quando a tirania destroça algo de valor que construímos, é salutar conhecer o restante da história. Todo esse infortúnio é apenas a metade amarga da existência, que ignora o fato de que o elemento heróico da redenção ou a nobreza do espírito humano requer assumir certa responsabilidade sobre os ombros. Ignoramos essa parte da história por nossa conta e risco, pois a vida é tão difícil que perder de vista essa parte heroica da existência pode ter um preço alto demais. Não queremos que isso aconteça. Precisamos, em vez disso, criar coragem e força, enxergar as coisas de maneira adequada e cuidadosa, e viver do modo que podemos viver. Você tem a seu dispor fontes das quais extrair força, e, ainda que possam não funcionar direito, elas podem ser o bastante. Tem as lições que é capaz de extrair se conseguir aceitar seus erros. Tem remédios e hospitais, bem como médicos e enfermeiras que se preocupam genuinamente em levantá-lo e ajudá-lo a superar cada dia. E ainda tem seu caráter e sua coragem. E, se estes tiverem sido reiteradamente abatidos e você estiver pronto para jogar a toalha, ainda tem o caráter e a coragem daqueles com quem se importa e que se importam com você. E talvez, só talvez, com tudo isso, você consiga superar. Posso lhe dizer o que me salvou até agora: o amor que tenho pela minha família, o amor que eles têm por mim, todo o incentivo que eles e meus amigos me deram, o fato de eu ainda ter um trabalho significativo ao qual me dedicar enquanto enfrento o abismo. Precisei me obrigar a me sentar em frente ao computador, precisei me forçar a me concentrar, e respirar fundo, e me controlar para não dizer para o diabo com isso durante os intermináveis meses em que fui tomado por sofrimento e terror, e quase não consegui. Na maior parte do tempo, achei que morreria em um dos hospitais pelos quais passei. E acredito que, se tivesse me deixado levar pelo ressentimento, por exemplo, teria sucumbido de uma vez por todas, e sei que tenho muita sorte por ter conseguido evitar esse destino. Seria possível sermos mais capazes de lidar com a incerteza, os horrores da natureza, a tirania da cultura e a nossa própria maleficência e a dos outros se fossemos pessoas melhores e mais corajosas, mesmo que nem sempre isso nos livre da terrível situação em que nos encontramos? Se nos esforçássemos para alcançar valores mais elevados? Se fossemos mais verdadeiros? Os elementos benéficos da experiência não teriam maior probabilidade de se manifestar ao nosso redor? Se seus objetivos fossem nobres o suficiente, sua coragem, adequada, e seu foco na verdade, infalível, seria possível que o bem assim produzido, digamos, aplacasse o horror? Não é exatamente assim, mas é quase. Essas atitudes e ações podem, pelo menos, nos fornecer significado suficiente para impedir que o encontro com aquele sofrimento e horror nos corrompa e transforme o mundo ao redor em algo muito parecido com o inferno. Porque além da ordem, de certa maneira, é simples. A ordem é o território explorado. Estamos na ordem quando as ações que consideramos adequadas produzem os resultados que desejamos. Avaliamos positivamente esses resultados, pois, em primeiro lugar, eles indicam que nos aproximamos do que desejamos, em segundo, que nossa teoria sobre como o mundo funciona permanece aceitavelmente correta. Ainda assim, todos os estados de ordem, não importa quão seguros e confortáveis, têm suas falhas. Nosso conhecimento de como agir no mundo permanece eternamente incompleto, em parte por causa de nossa profunda ignorância do vasto desconhecido, em parte por causa de nossa cegueira deliberada, e em parte porque o mundo continua, em sua maneira entrópica, a se transformar de forma inesperada. Além do mais, a ordem que nos empenhamos para impor ao mundo pode enrijecer, como consequência de tentativas irrefletidas de desconsiderar tudo que é desconhecido. Quando essas tentativas vão longe demais, o totalitarismo é uma ameaça, movido pelo desejo de exercer pleno controle onde ele é impossível, mesmo em teoria. Isso significa arriscar uma perigosa restrição a todas as mudanças psicológicas e sociais necessárias para nos mantermos adaptados a um mundo em constante mudança. E, assim, acabamos inescapavelmente confrontados pela necessidade de nos mover além da ordem, na direção oposta, o caos.
Se a ordem acontece quando o que queremos se torna conhecido, quando agimos de acordo com nossa sabedoria arduamente conquistada, o caos se dá quando algo inesperado ou para o qual permanecemos cegos emerge do potencial que nos rodeia. O fato de algo ter ocorrido muitas vezes no passado não é garantia de que continuará a ocorrer. Da mesma maneira, por toda a eternidade, haverá um domínio que está além do que sabemos e podemos prever. O caos é a anomalia, a novidade, a imprevisibilidade, a transformação, a ruptura e, com muita frequência, a queda, à medida que o que passamos a considerar certo se revela pouco confiável. Às vezes ele se manifesta de maneira branda, revelando seus mistérios em uma experiência que nos deixa curiosos, compelidos e interessados. Esse é o cenário mais provável, embora não seja inevitável, de ocorrer quando abordamos voluntariamente algo que não entendemos, com preparação cuidadosa e disciplina. Outras vezes, o inesperado se torna conhecido de forma repentina, acidental e terrível, então ficamos devastados, e nos desintegramos, e só nos recompomos com grande dificuldade, se conseguirmos. Nem o estado de ordem nem o de caos é preferível, intrinsecamente, em relação ao outro. Esse é o jeito errado de encarar a questão. Contudo, em meu livro anterior, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, me concentrei mais em como remediar as consequências do excesso de caos. 2. Reagimos a uma mudança súbita e imprevisível nos preparando, fisiológica e psicologicamente, para o pior. E, porque somente Deus sabe o que esse pior pode ser, precisamos, em nossa ignorância, nos preparar para todas as eventualidades. E o problema com essa preparação contínua é que, em excesso, ela nos exaure. Mas isso não sugere de maneira alguma que o caos deva ser eliminado, o que é, de qualquer forma, uma impossibilidade, embora, como meu livro anterior enfatiza reiteradamente, o desconhecido precise ser abordado com cuidado. Tudo que não é tocado pelo novo fica estagnado, e certamente uma vida sem curiosidade, o instinto que nos empurra para o desconhecido, seria uma forma de existência muito exígua. O novo é também excitante, instigante e provocante, desde que a proporção em que é introduzido não mine ou desestabilize insuportavelmente nosso estado de espírito. Assim como 12 regras para a vida, este livro oferece uma explicação de regras extraídas de uma lista mais extensa que contém 42, originalmente publicada e popularizada no site de perguntas e respostas Quora. Ao contrário do livro anterior, além da ordem explora, como tema abrangente, de que maneira os perigos do excesso de segurança e controle podem ser beneficamente evitados. Tendo em vista que o que entendemos é insuficiente, algo que descobrimos quando as coisas que nos esforçamos para controlar dão errado assim mesmo, precisamos manter um pé na ordem ao mesmo tempo que estendemos o outro, hesitantemente, além. E, assim, somos impelidos a explorar e encontrar os significados mais profundos quando estamos na fronteira, seguros o suficiente para controlar o medo, mas aprendendo, constantemente, ao enfrentar algo com que ainda não nos conciliamos ou nos adaptamos. É esse instinto de significado, algo muito mais profundo do que o mero pensamento, que nos orienta de forma adequada na vida, para que não fiquemos sobrecarregados pelo que está além de nós ou, igualmente, perigoso, embrutecidos e paralisados por sistemas de valor e de crenças antiquados, medíocres ou defendidos com tanta soberba. Sobre o que escrevi, especificamente, a regra 1 descreve as relações entre as estruturas sociais estáveis e previsíveis e a saúde psicológica individual, além de argumentar que essas estruturas precisam ser atualizadas por pessoas criativas de modo a preservar a vitalidade. A regra 2 analisa a imagem da alquimia secular, valendo-se de várias histórias, modernas e ancestrais, para elucidar a natureza e o desenvolvimento da personalidade humana integrada. A regra 3 alerta sobre os perigos de evitar a informação, vital para o contínuo rejuvenescimento da psique, sinalizada pelo surgimento de emoções negativas como dor, ansiedade e medo. A regra 4 argumenta que o significado que ajuda as pessoas a superarem momentos de dificuldade não é encontrado na felicidade, que é transitória, mas, sim, na aceitação voluntária da responsabilidade madura por si mesmo e pelos outros. A regra 5 usa um único exemplo, extraído de minha experiência como psicólogo clínico, para ilustrar a necessidade pessoal e social de prestar atenção aos ditames da consciência. A regra 6 descreve o perigo de atribuir a causa de problemas individuais e sociais complexos a uma única variável, como sexo, classe ou poder. A regra 7 descreve a relação crucial entre o esforço disciplinado em uma única direção e a formação de um caráter individual capaz de ser resiliente diante da adversidade. A regra 8 foca a vital importância da experiência estética como uma diretriz do que é verdadeiro, bom e sustentável no mundo da experiência humana.
A regra 9 declara que as experiências passadas, cujas recordações atuais permanecem carregadas de dor e medo, podem ter todo o seu horror expurgado por meio de exploração verbal voluntária e reconsideração. A regra 10 observa a importância da negociação explícita para a manutenção da boa vontade, da consideração mútua e da cooperação sincera, sem as quais nenhum romance verdadeiro consegue se manter. A regra 11 começa pela descrição do mundo da experiência humana de uma forma que explica o que motiva 3 padrões de resposta psicológica comuns, mas terrivelmente perigosos, delineia as consequências catastróficas de desenvolver qualquer um ou todos eles, e mostra uma rota alternativa. A regra 12 demonstra que a gratidão diante das tragédias inevitáveis da vida deve ser considerada a principal manifestação da admirável coragem moral necessária para continuar nossa difícil marcha ascendente. Terceira. Espero que, em minha explanação deste segundo conjunto de 12 regras, eu esteja de alguma forma mais sábio do que era 4 anos atrás, quando escrevi o primeiro, especialmente por causa do feedback informativo que recebi ao longo de meus esforços para formular minhas ideias para públicos do mundo todo, pessoalmente, no YouTube, no meu podcast e no meu blog. Quarta, assim, além de esperar ser bastante claro ao apresentar o conteúdo original, espero que consiga esclarecer alguns dos pontos que talvez não tenham sido desenvolvidos da melhor maneira possível em meu trabalho anterior. Por fim, espero que as pessoas achem este livro tão pessoalmente útil quanto parecem ter achado o primeiro conjunto de 12 regras. Tem sido muito gratificante o fato de que tantas pessoas relatem extrair forças dos pensamentos e das histórias que tive o privilégio de escrever e compartilhar.